Olá, mulher querida! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cure a Menina, Desperte a Mulher, que agora está na sua segunda temporada. Quero te lembrar que o projeto Cure a Menina, Desperte a Mulher é mais do que um podcast. Na verdade, ele nasceu com imersões presenciais e hoje já tenho imersões presenciais, imersões online. Estou escrevendo o livro do projeto e temos aqui também os podcasts rolando. E a minha ideia é trazer para você a cada quinzena um novo vídeo aí para te ajudar no seu processo de desenvolvimento como mulher, né? No sentido emocional e espiritual. Eu sou Roberta Ziza Simões, terapeuta familiar sistêmica, sou cristã e a minha ideia é sempre trazer aqui temas pautados tanto na minha experiência pessoal quanto na minha experiência profissional, clínica, e também na Bíblia, que é o pano de fundo para tudo que eu faço na minha vida. Então, nós vamos sempre seguir por esse caminho. Combinado? Quero deixar você bem à vontade. O meu trabalho é orientado para mulheres cristãs adultas. O Senhor me chamou para isso, porque eu acredito verdadeiramente que a mulher ela tem um papel fundamental e estratégico nas famílias. Então, se a mulher está bem, o lar vai bem. Mas se a mulher está quebrada, isso afeta a todos. Você já percebeu isso aí na sua casa, no seu dia a dia? Isso aparece até no nosso humor, né? Quando você acorda de bom humor e você tá bem, e você tá leve, e tá de boa, o que acontece? Todo mundo fica de boa. Agora, quando você acorda mal e você tá com algum peso, alguma dificuldade, isso afeta o humor de todos da família. Lá em casa é assim, pelo menos. Me conta aí nos comentários depois se é assim contigo também. Então, a minha ideia é sempre trazer aqui reflexões, conteúdos para te munir e para que você viva cada vez melhor com quem você é e com aquilo que Deus te deu. Tá bom? Então, vamos ao tema de hoje. O vídeo de hoje é a sua infância e a procrastinação. Essa palavra é grande, né? Você sabe o que é procrastinação, né? Você sabe, eu sei que você sabe, eu também sei. E eu quero te ajudar aqui hoje em relação a isso, porque, bom, pela visão do dicionário, a procrastinação é o ato de adiar ou postergar tarefas. E tarefas que nós acreditamos que precisam ser feitas, porque se elas não forem, isso vai nos dar algum tipo de prejuízo. Beleza? Essa é a procrastinação. Em outras palavras, procrastinar é adiar algo importante e pagar um preço por isso, né? Exemplo, para fazer esse vídeo hoje, para estar aqui nesse momento com vocês, gravando, contribuindo, eu precisei me preparar, né? Só que em alguns momentos eu me vi procrastinando o sentar e escrever o roteiro. Por quê? É muito mais fácil para mim estar aqui falando, porque eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, eu sou uma boa sanguínea, do que parar, sentar, me concentrar, preparar o material, fazer a pesquisa, buscar as fontes. Então eu me vi, em alguns momentos, procrastinando. Tá? Só que eu não deixei isso aqui definir a minha vida. Eu pude fazer a virada. Por quê? Porque eu sei lidar com a procrastinação. E é isso que eu quero ensinar para você aqui nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Características importantes e comuns da procrastinação. Adiar tarefas importantes repetidamente. Ter dificuldade em começar algo. Às vezes você procrastina o início daquela tarefa. Às vezes você procura distrações e até motivos nobres para adiar aquela tarefa. E, por consequência, você vive culpada ou ansiosa porque não conseguiu fazer aquilo que você definiu como importante. E aí você convive com essa constante sensação de falta porque eu não preenchi, eu não dei check, eu não cheguei lá. Você conhece essas sensações? Isso é comum pra você? Ou eu tô falando uma maluquice aqui, gente? Me conta aí. Fala pra mim. Coloca nos comentários depois se você é uma procrastinadora. Eu quero hoje redefinir isso com você, tá? Eu acho que você pode estar procrastinando, mas você não é uma procrastinadora. Porque quando a gente fala a gente está ativando identidade. E eu não acredito que isso está na sua identidade.
Isso não é a pessoa que Deus criou você para ser. Você pode estar procrastinando. Então, tá comigo aqui a diferença entre ser e estar? Já vamos começar por aqui? Eu estou procrastinando. Eu acho que é melhor do que dizer eu sou procrastinadora. Tá bom? Então, vamos em frente. De forma rasa, a gente pode olhar para esse sinal que você está tendo aí na sua vida de procrastinar como apenas uma falta de disciplina ou falta de motivação. Mas nesse vídeo eu quero ir um pouco mais profundo com você e quero ajudar você a aprofundar o seu olhar em relação a isso e também a te ajudar a lidar com isso de forma prática, tá bom? A minha ideia é todos os vídeos trazer conteúdos, reflexões, mas também recursos para você lidar com o que está acontecendo aí na sua vida hoje, na prática, no dia a dia, tá bom? Então, na minha opinião, de tudo que eu estudo, vejo, conheço de mulheres, acompanho, a procrastinação, ela pode estar, para além de falar de falta de disciplina e motivação, ela pode estar sinalizando aspectos mais profundos da sua vida, como até mesmo sinais de traumatização no seu desenvolvimento. Roberta, mas como é que esses sinais de traumatização apareceriam, então, na minha procrastinação? Bom, se você observar que muitas vezes você procrastina pelo medo de falhar ou pela ideia que você estabeleceu de que aquilo que você vai fazer precisa ser perfeito, pode ser que a procrastinação esteja te protegendo de viver novamente essa dor. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Então, na verdade, aqui, a procrastinação ela acaba sendo uma amiga. O teu sistema nervoso ele está te ajudando a evitar algo que um dia já doeu, tá? Então, se um dia você já sofreu na sua história, especialmente aqui eu vou falar da infância, né? Por ter errado, por ter falhado, ou até mesmo, aí eu vou mais além, se você se sentiu um erro na sua história, então é muito provável que a procrastinação hoje esteja te protegendo de acessar de novo essa dor. Então o que a gente tem que fazer? Procrastinar? Não. A gente tem que ir olhar o que está por trás disso, que é essa dor do seu desenvolvimento. A dor de ter falhado e não ter sido acolhida, de ter falhado e ter sido rotulada, de ter se sentido um erro no seu sistema familiar. E isso é muito comum, gente. Isso aqui não é uma coisa extrema em famílias em que você foi xingada ou agredida ferozmente, verbalmente ou até mesmo fisicamente. Não necessariamente. Você pode, por exemplo, não ter sido uma gravidez planejada. E isso aqui, eu não estou dizendo que em todos os casos imprimiria isso, mas pode imprimir a sensação de erro. Às vezes, uma gravidez na adolescência. Você chegou na adolescência da sua mãe e aquilo para ela foi um conflito interior. Porque para ela, por um lado, era uma alegria ter você ali crescendo no ventre dela. Por outro, era um luto. O luto da adolescência, o luto da vida vigorante, o luto das possibilidades, né? Então, isso por si só, olha que coisa simples, mas profunda. Isso pode ter deixado em você, no seu inconsciente, ainda nessa fase pré-verbal, onde você ainda era um feto, convivendo ali num ambiente emocional único com a sua mãe. Isso pode ter deixado em você a marca de ser um erro, de ser um incômodo. Então, isso pode te ajudar hoje, por exemplo, a estar evitando erros, evitando arriscar-se, evitando se expor, para você não sentir novamente aquela dor de incomodar. Isso não é verdade, gente? Eu, particularmente, tenho uma história pessoal nesse sentido. Então, às vezes a gente acha que os nossos traumas são frutos de situações muito extremas, mas não necessariamente, tá? Então, situações mais sutis da sua história familiar podem ter deixado em você esse medo de errar, esse medo de falhar. Então, se a gente olhar para isso e se a gente puder
colocar esse pano de fundo da história, né, da sua história familiar, da história da sua gestação, da história do seu nascimento, do seu desenvolvimento na infância, você já vai poder encontrar aqui, talvez, um pano de fundo mais coerente com o que você está vivendo hoje. Tá? Não nada é do nada. Eu sempre falo isso. Nada é do nada. Então, de acordo com essa leitura aqui dos estudos de desenvolvimento e trauma, o que a procrastinação está fazendo hoje com você é sendo sua amiga e te protegendo de uma dor visceral, de algo que realmente doeu na sua história, tá? E aí, então, hoje, essa procrastinação ela é fruto de um processo interno muito doloroso, de uma autocrítica extrema, né? De uma forma que você se cobra e se trata muito pesada, né? Já que você, em algum momento, já pode ter se sentido invalidada na sua infância frente aos seus erros, ou até mesmo aquilo que você significou inconscientemente como erro. Tá bom? Tudo bem até aqui? Você tá comigo? Vou beber uma água e a gente segue. Então, gente, no bom português, você tem medo de falhar porque você se sentiu rejeitada, invalidada quando você falhou, de forma consciente ou não. E essa dor ainda está latente dentro de você hoje, ainda está inflamada aí dentro. Então você está evitando se expor a novas situações que te levem a sentir novamente essa dor. Então, se você se identificou com isso que eu falei até aqui, eu quero te convidar agora a fazer um movimento de autoabraço. Quero que você possa, se você se identificou com essa história, se você se viu aqui, se você percebeu aí situações da sua história familiar, do seu desenvolvimento, que podem ter contribuído para hoje você estar se protegendo tanto do risco, se abrace. Porque se tem uma coisa que eu quero que eu aprendi na vida e que eu quero te ajudar aqui, é que você não vai mudar num ambiente hostil. Não tem mudança em ambiente hostil. Então, você vai ter que ser mais compassiva e amorosa frente às suas próprias dificuldades. Sabe por quê? Porque na hostilidade, o seu sistema nervoso ele vai se armar novamente. E você vai se preparar para lutar, fugir ou até mesmo você vai congelar. E muitas vezes a sua procrastinação tem sido isso, um efeito de traumatização. Então eu congelo, eu não faço nada. Assim eu me protejo. Então como você vai mudar isso ou melhorar isso se você mesma está se tratando com muita hostilidade, sendo a sua pior algoz na vida? Não vai, gente, não vira, não vai. Esquece isso. Então você vai ter que começar a desenvolver uma relação mais amorosa com você mesma. Então percebeu a procrastinação? Ela tá aí? Ela tem feito parte da sua vida? Abraça ela. Eu até dialogo às vezes com os meus sentimentos, as minhas sensações. Eu digo, procrastinação, você é bem-vinda. Você é amiga, eu sei que você quer me proteger. Mas aí vem o pulo do gato. Você está crescendo e você está aprendendo coisas novas. Então, você vai mostrar para ela que agora você pode, talvez, se arriscar um pouco mais. Só que tudo isso vai acontecer num ambiente de segurança. O seu sistema nervoso trava se não tiver segurança. Então não adianta você querer ir no peito, na raça, na força. Não. Você vai em amor. Você vai sentindo, você vai refletindo, você vai se abraçando, você vai se acolhendo, você vai sendo a sua melhor amiga. E aos poucos, você vai começar a perceber que você pode se arriscar mais. Tá bom? Então, o que eu, por exemplo, né? Eu citei aqui o exemplo da minha procrastinada ali em sentar para fazer o roteiro desses vídeos hoje. O que eu fiz? O que eu faço? Eu percebo que ela tá ali. Eu vejo, muitas vezes, que ela quer me proteger, até mesmo de me expor aqui na internet. Gente, vocês acham que é fácil estar aqui na internet? Ó, haja trabalho emocional. Aqui, ó. Então, muitas vezes, essa procrastinada, ela te ajuda. Não vou fazer o roteiro. Porque se eu não tenho roteiro, eu não tenho vídeo.
Se eu não tenho vídeo, eu não tenho risco. Entende? Então isso aqui me deixa num lugar mais seguro. É isso que a gente tem que desvendar. O que está por trás disso? Se eu ficar em casa e não falar nada para ninguém, não vier para a internet, realmente eu não vou ter chance de errar. Eu não vou ter chance de falar aqui um equívoco, de fazer um comentário errado, porque eu sou humana. Por mais que eu me prepare, gente, eu posso errar. Mas a diferença é que hoje, como adulta, autorresponsável, eu aprendi a lidar com os meus erros. Eu sei lidar com o meu erro. O meu erro não me define mais. Então, para poder sentar e fazer o meu vídeo, eu dialoguei com isso. Eu dialoguei com as minhas partes feridas. Eu dialoguei com a Robertinha, minha Betinha linda, que muitas vezes tem muito medo ainda da rejeição. Eu falei para ela, olha, eu sou adulta e eu tô contigo. Então, eu garanto o resultado. Mesmo que eu erre, tá tudo bem. Eu aprendi a desenvolver amor por mim mesma no dia bom e no dia mau. Eu aprendi a me acolher diante do erro e do acerto, porque eu não sou o erro. O meu erro hoje ele tem uma função muito importante na minha vida, gente. Simplesmente, o meu erro me ensina. E quando ele aparece, eu aprendo com ele rapidamente. Ele não me define mais. Então, eu fui fazer esse diálogo interno, me abracei, dialoguei comigo mesma, mostrei para minha Betinha, minha parte infantil ferida, que o vídeo hoje faz muito sentido para mim, como mulher adulta, para as minhas escolhas, para os meus valores, porque eu tenho um valor muito forte enraizado em mim de contribuição com o mundo. Então, esse valor, ele supera o medo de errar. O medo de falhar, entende? Só que tudo isso aqui é algo que é um diálogo interno, que você vai ter que aprender a fazer com você mesma. Sair desse lugar hostil, né? Que você faz essas críticas, essas falas pesadas de que você realmente não consegue, de que você não nasceu para dar certo, de que você não consegue fazer nada direito, de que você não é bom o suficiente, de que falta algo em você, a culpa é sua. Sabe esse diálogo pesado? Você vai substituir isso por um diálogo amoroso, compassivo, acolhedor, e você vai mostrar para sua criança que tem medo. Sim, ela tem medo de falhar, ela tem medo de ser rejeitada, é óbvio. Todo ser humano precisa de amor, acolhimento, validação. Não tem nada de errado com essa sua parte ferida. Agora, você vai mostrar para ela quem você é e o que hoje realmente faz sentido para você. Muitas vezes, nesse diálogo interno, e às vezes isso aqui se torna até tarefa na terapia para as mulheres que eu atendo, eu peço para que elas possam fazer uma timeline da vida delas e colocando ali pontos destacados de conquistas que elas tiveram na sua própria vida. Sabe? Botar ali em destaque na sua história situações que você venceu, situações que você conquistou, situações que você transformou, mudanças, conquistas, viagens, avanços, o que quer que seja, mas que representem para você força, conquista, potência. E às vezes você vai ter que sentar e contar para sua criança a mulher que você se tornou e o tanto que você já conquistou. Já parou para pensar sobre isso? Gente, isso é muito importante. Outro dia eu estava numa imersão, porque como terapeuta eu não paro de estudar nunca, né, gente? Óbvio. Porque eu cuido de gente, então eu preciso estar bem, eu preciso me conhecer, eu preciso lidar bem com os meus reveses, para poder sustentar estar bem diante do revés do outro. Então eu faço muitos cursos, muitas imersões. Outro dia eu estava numa imersão e foi muito interessante, né? Porque a condutora, ela me levou exatamente a essa reflexão. E ela pediu para eu lembrar de uma vitória, de uma situação muito representativa que tem acontecido na minha vida, que represente para mim que eu fui corajosa, que eu fui forte. E aí eu me lembrei de algo, gente. Eu me lembrei da minha transição de carreira, que na verdade, no meu caso, para mim, Roberta Aziza, eu até nem chamo de transição de carreira. Eu chamo do meu caminho de volta para mim. Mas o fato é que eu me formei originalmente lá nos 20 e poucos anos em comunicação social. Trabalhei anos nessa área. Fui estagiária, profissional, empreendedora na área de comunicação. Mas eu nunca me senti realizada.
E ali eu fiquei anos, mais de uma década. Eu nem sei dizer quanto, sabia? Eu tinha que parar para fazer essas contas. Mas talvez perto de 20, tá? Vou dizer que perto de 20. Eu fiquei na área de comunicação. E aí, diante do meu processo de desenvolvimento emocional, na minha terapia, com a minha querida Bispa Ana Maria Almeida, a quem eu honrarei a vida inteira, eu fiz um caminho de volta para mim. E naquele processo com a Bispa Ana, eu encontrei a terapeuta que habita em mim. Eu fui estudar terapia, eu fui me preparar e ali naquele caminho eu percebi, meu Deus, é isso que eu nasci para fazer, é isso que eu sou. E aí então eu fiz uma virada, obviamente uma virada planejada, com vários passos, né, com um cronograma, não foi uma coisa do dia para noite, mas eu fiz essa virada. E hoje eu posso dizer para você que eu sou uma mulher realizada profissionalmente. Aliás, para além de profissionalmente, porque eu não tenho uma profissão, eu tenho uma missão. Eu acordo vivendo a minha missão com a minha família. E eu vou para a clínica vivendo a minha missão, ajudando outras mulheres e famílias. Então, eu não tenho mais nenhum fragmento dentro de mim. Eu sou uma pessoa inteira. Então, quando essa mentora nessa imersão, ela me pediu para lembrar de algo que representa coragem na minha jornada, eu me lembrei da minha transição de carreira, desse caminho de volta para mim, que fez emergir a terapeuta que habitava em mim. Já tinha uma terapeuta aqui desde pequenininha. Eu já queria salvar a minha família lá na infância. Eu já estava ali muito orientada para o outro, muito sensível às pessoas ao meu redor, muito inclinada a contribuir, muito altruísta, uma pessoa empática, que tinha uma boa escuta. Já estava ali, já estava na minha história. E aí, um belo dia, eu, através do meu processo de desenvolvimento emocional, por isso que eu amo fazer isso hoje aqui por vocês, porque eu acredito muito nisso que eu vivo, porque é real na minha vida. Então, quando eu me lembrei da minha virada, quando eu me lembrei que um dia isso era uma imaginação e de repente isso se tornou a realidade, o de repente de Deus, né? Que só a gente sabe o custo do de repente de Deus. Só a gente sabe o tempo, a energia, as lágrimas, o choro, o quanto a gente suou emocionalmente para sustentar, continuar seguindo esses degraus, para hoje eu poder dizer para vocês, eu estou aqui e isso é uma realidade da minha vida. Quando eu olho para isso, isso me empodera. E muitas vezes eu dialogo com a minha criança sob os sapatos dessa mulher adulta que eu me tornei. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes você vai lidar com a sua procrastinação elencando valores, como para mim eu falei aqui, é um valor contribuir com o mundo. Então esse valor ele sobrepõe o medo da rejeição hoje, ele sobrepõe o medo de errar. E você também vai ter que dialogar com ela sob também os sapatos da mulher adulta que você se tornou, sobre seus resultados, sabe? Se apropriando daquilo que importa para você e mostrando para ela que você tem força e coragem para isso, sabe? Muitas vezes isso vai te ajudar a sustentar o que tem significado para você hoje como adulta. Respira aí, sente isso aí, que a gente agora vai para a última parte do vídeo. Quero falar por último, de um outro motivo importante que talvez a procrastinação esteja aparecendo aí na sua vida. Ela pode ser um efeito de cansaço e sobrecarga. Você está tão tomada de atividades, você está tão sobrecarregada que a procrastinação ela quer te ajudar a proteger o seu limite. E aí é uma outra coisa que você vai ter que qualificar. Porque o que pode estar acontecendo aqui? Na verdade, a procrastinação ela quer te proteger demais. Porque não cabe mais. Porque já está pesado demais. Só que
você vai ter que qualificar, porque às vezes o que você vai ter que deixar de fazer não é exatamente a tarefa que você está procrastinando, porque aquilo tem significado para você e tem coerência com os seus valores na vida adulta. Mas você vai ter que sim olhar para a sua agenda de uma maneira geral, qualificar ela melhor e talvez cortar algumas coisas que agora, para a mulher que você se tornou, já não fazem sentido. Só que qual é o problema? Muitas vezes você está no automático da sua vida e você nem percebe mais o que você deve e o que você já não deve manter na sua agenda. Você está tão automatizada que você nem qualifica mais a sua agenda frente às suas prioridades e aquilo que é inegociável na sua vida adulta. Então, olha só, olha que coisa. A procrastinação, ela tá vindo de novo te ajudar, te proteger, porque realmente não cabe mais. Você tá à beira de um colapso. Pode ser até que você já esteja num processo de burnout. Hoje tem um dado real, atual, de que praticamente 50% das mulheres economicamente ativas no Brasil estão em burnout. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso mostra o quê? Mulheres que não têm sintonia consigo mesmas, que não conseguem nem perceber, nem nomear e nem sustentar os seus próprios limites. E que estão sobrecarregadas de funções, de papéis que muitas vezes nem caberiam a nós, mas que a gente está no automático assumindo. Então, aqui nesse caso, a procrastinação está te protegendo. De novo, vamos agradecer a ela, mas vamos novamente qualificar. Porque aqui o que pode estar acontecendo é um problema crônico de limite na sua vida. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu trabalho com mulheres há anos. Porque, em maioria, 90% da minha agenda é composta por mulheres. Eu trabalho com mulheres adultas. Agora, especialmente as cristãs, há anos. E eu faço isso o dia inteiro. Atendo mulheres na clínica, na igreja. É o que eu mais vivo. E eu vejo que este é um problema real, instalado e crônico na vida das mulheres. Limites. Elas não sabem lidar com seus próprios limites. Você se reconhece aqui? Você pode perceber que você tem dificuldade com o seu próprio limite, com o seu lugar, com as suas responsabilidades, com aquilo que é seu e o que é do outro. Muitas vezes você se embola no outro. Você se embola. Hoje mesmo eu estava atendendo uma mulher de manhã e ela vem de uma família de muito pertencimento, uma família que tem zero limite, emaranhadíssima, e ela obviamente vem perpetuando esse padrão aí de uma maneira inconsciente, automática, e eu tô ajudando ela na terapia a desenvolver essa consciência para poder voltar para ela mesma. E aí me veio à memória, na hora que eu estava conversando com ela, aquela cena de desenho animado, não sei se você lembra, que tinha uma briga, digamos assim, no desenho animado, e aquele, digamos, Tom e Jerry estavam se embolando ali naquela confusão deles. E aquilo virava uma imagem, assim, que eles se emaranhavam naquela confusão, e saía, assim, uma poeirinha. Não sei se você lembra disso. Às vezes você tá assim, em relação aos seus limites, em relação à sua família, em relação às pessoas. Você se mistura, você se embola com todo mundo e você tá perdida aí nessa meiuca e só sai aquela poeirinha assim, você... Cadê eu aqui? Cadê eu na minha vida? Cadê eu na minha agenda? Eu não vou nem perguntar se você está na sua agenda dessa semana, porque a maioria das mulheres não está. Tem milhões de compromissos de trabalho, ministeriais, né, em relação à igreja, em relação a pessoas, em relação à família, em relação aos filhos. Tá todo mundo na tua agenda, menos você. Então, minha querida, nesse caso, a procrastinação está te ajudando e muito. Porque não custa muito para você começar a desenvolver um diagnóstico que faça você, querendo ou não querendo, ter que olhar para a sua vida. E isso é o que eu mais tenho visto. Diagnósticos físicos, diagnósticos emocionais, que são apenas fruto
de esgotamento e que no final das contas também ajudam a mulher a voltar para si mesmas. Às vezes um diagnóstico é um amigo também. A gente precisa ressignificar a forma que a gente encara os diagnósticos. E a gente precisa também aprender com eles, né? Não é apenas sobre tratar o sintoma, mas o que isso mostra sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha agenda, sobre minhas prioridades, sobre a minha identidade. Será que eu me perdi de mim mesma? Gente, é muito comum isso acontecer. Pode ser que você esteja completamente perdida de você mesma aí. E tudo bem. Mas por quanto tempo mais a gente vai viver assim? Então, ao invés de demonizar a procrastinação, que todo mundo coloca ela nesse lugar assim, você é uma procrastinadora, então você é uma... todo mundo demoniza isso. Só que, na verdade, a gente tem que... Aqui, nesse caso, a gente tem que agradecer. Obrigada, procrastinação. Obrigada mesmo. Porque você está me ajudando a frear um pouco. Agora, eu não vou ficar rendida a isso. Eu vou qualificar. Na verdade, eu vou precisar tirar algumas coisas. Porque a procrastinação me fala, não cabe mais. Mas o que eu vou tirar? Aí eu vou ter que parar, sentir, refletir, qualificar. Não é verdade? Será que o que você está procrastinando é muito importante hoje para a mulher que você se tornou? Então, isso você mantém. Por exemplo, vou falar aqui de exercício físico. Ai, meu Deus. Exercício físico. Isso é um dilema para você? Eu vejo muitas mulheres ainda com muita dificuldade de estabelecer aqui uma rotina consistente. E procrastinam isso. Fica sempre para segunda-feira, sempre para o mês que vem, depois do Réveillon, depois do Carnaval. Não, na virada do ano. É sempre assim. A gente vai procrastinando o exercício físico. Se você está procrastinando o exercício físico, hoje eu quero te dar uma chamada, uma chacoalhada. Ei, hello? Isso aqui, não. Isso não procrastina, não. Isso aqui você vai incluir na agenda. Mas, para incluir o exercício físico, o que você vai ter que tirar? Aí sim. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Para incluir, o que eu tenho que tirar? Combinado? Então você vai fazer uma análise crítica da sua agenda. Uma análise crítica das suas prioridades. Uma análise crítica do que hoje, para você adulta, realmente importa para você. Então, quando você começa a desenvolver uma relação de amor com você mesma, você começa também a contemplar você com aquilo que realmente importa. E ainda que você não goste do exercício físico, mas se você se ama, você vai ter que começar a desenvolver esse hábito por você. Você cuida de tanta gente, mas como é difícil cuidar de você, né? Você vai perpetuando uma dinâmica de autoabandono, porque você já se sentiu assim, abandonada lá na infância. Então agora chegou a hora de você acordar. Por quê? Por um motivo simples. Porque para você viver bem e viver aquilo que o Senhor designou para a sua vida, você precisa estar bem com você. Você precisa ter saúde. Não vamos deixar o diagnóstico bater na porta para poder dizer que a gente precisa parar e olhar para nós. Não precisamos chegar nesse extremo. Não é verdade, gente? Você concorda comigo? Você está vivendo isso aí? Talvez você esteja lidando com o diagnóstico. Eu não quero imprimir aqui em você mais peso. Mas eu quero te desafiar. Olha o que está por trás desse diagnóstico. Por que você precisou chegar nesse ponto? Você vai fazer agora o que é preciso, você vai tomar os remédios, você vai fazer o tratamento. Mas, sobretudo, você vai aprender com isso que você está vivendo. E você vai aprender também a desenvolver uma relação mais amorosa e atenciosa em relação a você mesma. Tá bom? Com você mesma. Tá? Então, esse é um outro ponto muito importante. E agora, para finalizar mesmo, gente, eu tinha planejado 10 minutos para esse vídeo, mas eu tô vendo que ele tá indo mais, né? Né, Igor? Mas tudo bem, gente. Eu orei, falei, Senhor, me guia, me conduz, me traz aqui a luz, aquilo que precisa ser dito, e eu tô confiando nisso, tá bom? Então agora, a gente vai para um último ponto dessa questão da procrastinação. E aí, aqui, eu vou ser bem sistêmica, tá bom? Me permitam ser bem terapeuta sistêmica aqui nesse ponto, por favor.
Porque muitas vezes a procrastinação, ela vai também te proteger de atitudes, iniciativas e lugares novos. Lugares que ainda não foram alcançados pela sua família, pelas gerações anteriores. Então aqui a procrastinação vai te proteger do risco de você ser rotulada, de você ser punida por essa família, de você ser julgada. Quem ela pensa que é? Tá gravando vídeo na internet. Que história, que palhaçada. Então, muitas vezes, pra mim, gente, vocês não têm ideia do que é ser uma autônoma e ainda uma empreendedora no digital. Gente, é uma luta emocional gigante, porque na minha família só tem prestador de serviço público. Como é que chama? Servidor público. Obrigada. Na minha família só tem servidor público, gente. Vocês não têm ideia do que é ter expandido essas possibilidades, extrapolado esses limites e ido para uma zona tão desconhecida de ser autônoma e ser ainda empreendedora no digital. Você não tem ideia. Isso é um desafio diário para mim. Sabe, eu todos os dias tenho que dialogar com vozes, padrões, crenças, rótulos, acusações, às vezes até imaginárias. Todos os dias eu tenho que dialogar por isso. Para quê? Para poder permanecer caminhando naquilo que eu fui chamada para fazer. Então, muitas vezes, a procrastinação ela vai te proteger do novo em relação à sua história familiar. Porque muitas vezes esse novo que você vai alcançar vai te colocar num risco de não se sentir pertencente. Vai te colocar num risco de ser punida, de ser mal compreendida, de ser julgada pelos seus amados. E nós temos uma necessidade vital de pertencimento. Então, ser autêntico, muitas vezes, vai colocar o nosso pertencimento em risco. Esse binômio aqui é o binômio do desenvolvimento emocional. Pertencimento versus autenticidade. E muitas vezes eu sacrifico a minha autenticidade para manter o meu pertencimento. Só que isso aqui a gente faz para manter um amor infantil. Porque a sua criança interior acredita que para pertencer você tem que ser igual. Para pertencer você tem que fazer tudo que todo mundo espera de você. Você tem que corresponder às vozes e aos comandos do seu papai, da sua mamãe, dos seus vovôs. Só que na verdade quando você vai crescendo e amadurecendo emocionalmente, você consegue dialogar com essas vozes e sustentar aqui a sua autenticidade. Então, por último, eu ouso dizer aqui que você pode estar procrastinando por medo de ser diferente da sua família. Mesmo que isso faça sentido para a sua adulta hoje. O que eu mais vejo são mulheres adultas com muito medo de gravar vídeo. Muito medo de ir para a internet. Por um lado eu tenho um chamado, Deus me chama. Por um lado eu tenho um conteúdo, algo relevante, uma história, uma autoridade para compartilhar. Por outro, eu tenho uma não autorização, uma não permissão da minha história familiar. E às vezes isso não é nem dito, mas é sentido. Às vezes isso aqui está no âmbito inconsciente. Você não percebe, não é algo que você ainda trouxe luz, que está claro para você, mas que está te limitando. E você então está sucumbindo à história familiar, aos padrões geracionais, às vozes inconscientes da sua família. E não está avançando naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu acho isso aqui muito grave, gente. E eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Porque a filha madura, ela obedece à voz de Deus Pai. E se você nasceu de novo do Espírito, agora existe uma natureza superior que deve prevalecer na sua vida. Então, se tem alguém que você deve obedecer agora, não é mais a sua família, a vã maneira de viver dos seus pais, mas é ao seu Pai eterno, aquele que designou a sua vida no ventre da sua mãe, que quando você ainda estava sem forma, lá na barriguinha dela, ele já tinha os dias da sua vida contados no livro, ou seja, já existe uma história prevista ao seu respeito. Aí eu te pergunto, você prefere ser leal à voz da sua família natural
e a vã maneira de viver deles e ficar aqui restrita ao que é conhecido, aos padrões, às crenças estabelecidas aqui? Ou você prefere ser uma filha de Deus obediente e madura, que obedece à voz de Deus Pai? Eu vou deixar esse questionamento para você. Porque eu tenho lidado com isso dentro de mim diariamente. Quando vem a procrastinação, quando vem o medo, quando vem a lealdade, quando vem essas vozes familiares, quando vem essa apreensão por ser reprovada pelos meus familiares, eu dialogo com isso pensando naquilo que o Senhor me chamou para fazer. E se eu tô aqui hoje, é exatamente só por causa disso, tá? Então, você vai ter que equilibrar na sua história o pertencimento versus a sua autenticidade. Quem você é? O Senhor te fez de uma forma única, singular. Ele tem planos ao seu respeito. Ele depositou dentro de você talentos, frutos. Ele botou em você virtudes, dons. E Ele espera que você multiplique. Isso está lá na Bíblia, em Mateus 25. Há uma expectativa do céu ao seu respeito. E aí? O que você vai fazer com isso? Eu vou gravar um vídeo exatamente sobre isso. Filhas maduras de Deus, tá? Em breve ele vai estar aqui no canal também. Agora, para finalizar esse vídeo, eu preciso finalizar esse vídeo. Eu vou deixar aqui algumas perguntinhas reflexivas para você, tá bom? Primeira, você vai refletir sobre esse último ponto. Quais riscos você corre se você fizer o que você precisa fazer e não procrastinar? Quem você perde se você for autêntica? E quem você agrada se você seguir em frente nesse caminho que hoje faz sentido para você adulta? 3 perguntinhas. Se você quiser compartilhar respostas aqui nos comentários desse vídeo, eu vou amar. Eu amo interagir com vocês. Por isso que eu adoro fazer live. Inclusive, eu faço lives lá no Instagram. Toda terça-feira ao meio-dia eu tô lá. Porque eu amo interagir. Eu amo pensar que eu tô aqui com o pouco que eu carrego, contribuindo com a sua jornada, te trazendo luz, consciência, te ativando na sua identidade, te ajudando a sustentar o seu propósito. Ai, eu amo muito isso. Então, se você quiser, coloca aqui nesses comentários a resposta para essas perguntas reflexivas que eu fiz. E eu vou amar ler. E vou também procurar te responder na medida do possível, né, gente? Porque imagina que o canal cresce. Imagina que eu tenho milhares de visualizações. Imagina que eu tenho milhares de comentários. Aí eu não sei se eu vou conseguir realmente responder um a um, propriamente como eu estou dizendo aqui, né? Se for a vontade de Deus, assim seja. Mas eu vou procurar estar sempre vendo para poder trazer mais conteúdos relevantes para vocês, que façam sentido na jornada de vocês aí, de acordo com os comentários que vocês vão me trazer, tá? Então, gente, eu vou me preparar para encerrar esse vídeo. Crescer de verdade não é esquecer o passado. Na verdade, é aprender a olhar para ele e tudo que nós carregamos dentro de nós e acolher aquilo que ainda dói. E nesse sentido de promover segurança dentro de nós, nós vamos então podendo arriscar um pouco mais e ser um pouco mais ousadas. E é isso que eu te ensino a fazer. Exatamente isso. Na imersão Cure a Menina, Desperte a Mulher, que inclusive agora vai acontecer uma próxima edição no dia 30 de maio e essa vai ser online. Então, se você está em outro estado do Brasil, que não é o Rio de Janeiro, ou se você está aí pelo mundo afora, você consegue fazer comigo porque será pelo Zoom. Então, eu te convido, se você sente que você carrega algo do que nós conversamos aqui, se você sente que todos esses aspectos ditos nesse vídeo estão te atrapalhando, estão te impedindo, estão te bloqueando e você quer ir além, eu te convido a fazer esse mergulho comigo. Vai aqui na descrição desse vídeo, você vai achar o link da imersão do dia 30 de maio e vai ser uma alegria ter você comigo, de todo o meu coração. Eu te abraço, mesmo que virtualmente, te acolho,
Tô aqui nessa jornada com você, também tô nos meus BOs, também tô nos meus desafios, mas nós vamos juntas e eu vou te ajudando com aquilo que eu carrego, tá? É uma alegria ter você aqui conosco, é uma honra você ter te passado aí alguns minutos do seu dia me escutando. Eu não sei onde você tá, se você tá lavando a sua louça, eu adoro lavar uma louça escutando um podcast. Se você tá dirigindo, se você tá viajando, se você tá trabalhando e de repente tá no intervalo, se você tá em casa fazendo uma faxina, também adoro botar um podcast bom na TV e faxinar a casa. Eu quero dizer pra você que é uma honra. Eu me sinto verdadeiramente honrada de você dedicar o seu tempo precioso da sua vida a estar me ouvindo, tá? E vamos juntas, nos vemos no próximo episódio. Um beijo no coração.